Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Hoje é 1º de janeiro de 2025 e eu quero falar sobre metas. Geralmente, no início de cada ano, a gente estabelece metas a serem alcançadas. Geralmente, alguma coisa a ser adquirida, seja um curso que a gente deseja fazer, alguma coisa nova que a gente deseja aprender, alguma mudança, algum bem a ser adquirido, alguma coisa a ser conquistada. Geralmente a gente estabelece metas de coisas naturais, coisas físicas, mas e nós, como cristãos, que temos consciência de Deus, de seu Filho Jesus Cristo, do Espírito Santo, como deve ser a meta de um cristão, a meta de uma pessoa? Aliás, muito mais do que de um cristão, a meta de qualquer pessoa deveria incluir a Deus. Nós vemos isso num acróstico. Eu queria trazer para vocês um que é café. E eu vou explicar o que significa. Então, já resumindo, eu gostaria de dizer que nós devemos ter uma meta. A nossa meta é adorar a Deus, amar a Deus com café. Eu vou fazer uma leitura e espero que esclareça um pouco mais. Nós temos uma passagem em Marcos 12:30, que é quando o Senhor Jesus Cristo ele está fazendo uma afirmação que diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Em Lucas capítulo 10, verso 27, isso também é afirmado por um homem que está respondendo a Jesus, a uma pergunta que Jesus faz a ele em Lucas 10, 27. Na verdade, Jesus faz a seguinte pergunta. Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como leis? E ele diz: respondeu-lhe o homem: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Agora faz sentido o que esse acróstico significa. O acróstico é uma palavra que dessa palavra você consegue fazer lembrar que cada letra significa alguma coisa. Por exemplo, café. Aqui nós temos o C, coração, A, alma, F, força e E, entendimento. Nós precisamos amar a Deus com café. Então, toda vez que você estiver tomando seu cafezinho esse ano, e olha que são muitos cafés, já que é uma bebida popular no nosso país. É claro que muitas pessoas não tomam café, mas mesmo assim pode se lembrar que precisam amar a Deus através desse acróstico. Eu vi uma entrevista há pouco tempo, eu não me lembro exatamente onde, e a pessoa falava sobre essa palavra. E existe até uma reportagem, uma entrevista, melhor dizendo, que uma pessoa fala sobre isso. Mas, enfim, precisamos levar em conta aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse: amar a Deus com coração, alma, força e entendimento. Então, o acróstico café que a gente vai conseguir lembrar. Agora, eu quero falar da importância do amor, porque muitas pessoas, às vezes, não sabem nem definir amor. Eu tenho aqui uma obra, um livro de um teólogo batista do sul dos Estados Unidos, no século XIX. O nome dele é John Lidley Degg. Está aqui abreviado, John L. Degg. Ele foi um pastor, um teólogo batista no sul dos Estados Unidos, e ele nasceu em 1794 no estado da Virgínia. Ele escreveu um livro, né? Escreveu outros, mas chamado Manual de Teologia, que é esse aqui. Ele está editado em português, mas esse livro foi lançado em 1857. E ele dedica 7 páginas tratando de um assunto, logo no início do livro: o dever de amar a Deus. É nosso dever amar a Deus. Por quê?
Porque nós fomos feitos por Deus para isso. E nós precisamos até entender mais o que significa amar. Porque se a gente não sabe definir bem, a gente não consegue colocar em prática. Nós temos aqui até uma frase dele no livro que diz assim: já sabemos sobre ele o suficiente a respeito de Deus. Já sabemos sobre ele o suficiente para podermos amá-lo. Quanto bem Deus tem feito a nós. Então, é nosso dever expressar amor a ele. Agora, o que é amar? O verbo amar significa ter profundo interesse. Significa dar importância. Existem muitas maneiras de expressar e explicar a palavra amor. Por exemplo, em Mateus 24:12, Jesus fez uma afirmação que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, o que tem sido visto como o esfriamento do amor a Deus e a sua causa. Muitas pessoas, às vezes, têm uma expressão temporária, diz amar a Deus, mas é provisório, é muito pouco. Semelhante àquela passagem da parábola em que Jesus fala que os 4 tipos de solos, em que um é o solo raso, que ouve a palavra com alegria, mas logo depois, por causa das perseguições, desiste. E tem o outro solo, que é o solo que está ocupado, que simboliza as riquezas. A pessoa está tão ocupada com as suas coisas que ela não tem tempo para Deus. Então, é um tipo de expressão de amor que é temporária. A pessoa diz que gosta, a pessoa diz que sente uma coisa diferente, ouvir a palavra de Deus, mas não é duradouro, não é perene, é algo passageiro. Então, é dito que o amor se esfriaria. Então a gente pode colocar aquela interpretação que eu trouxe agora, que amar é ter profundo interesse, é dar importância. Então, por causa da iniquidade, as pessoas não dariam muita importância às coisas de Deus. Por causa da iniquidade, da maldade, daquilo que é contrário à lei de Deus, as pessoas não teriam muito interesse. Não teriam esse profundo interesse. A minha pergunta é a seguinte: o que te interessa? Essa vida somente? Ou realmente você se interessa por Deus? Para que possamos ver como o amor ele vai se esfriando, e isso se aplica também às questões relacionadas a Deus, e como a gente coloca metas apenas para essa vida, eu quero trazer sobre a palavra amor que saiu na Enciclopédia Britânica. O que é enciclopédia? É um conjunto de todo conhecimento humano. E alguns anos atrás, a gente, para fazer pesquisas, a gente não tinha, logicamente, internet, não tinha como você fazer de forma digital. Você tinha que adquirir livros ou tinha que se dirigir, por exemplo, a bibliotecas nas cidades para poder fazer pesquisas. E a gente tinha a Enciclopédia Britânica, que ela foi lançada a primeira vez em 1768. Então a Enciclopédia Britânica, por exemplo, ela foi uma grande fonte e chamada de a primeira enciclopédia moderna, mesmo tendo vindo, lógico, em 1768, mas ela ajudou a disseminar o conhecimento, a educação e a pesquisa. Então tudo você podia consultar na Enciclopédia Britânica. Em 1768 saiu a palavra átomo e a palavra amor, para que a gente veja a diferença de como essas palavras foram tratadas. A palavra átomo saiu em 4 sentenças. Então o átomo até então é a menor partícula da matéria, aquilo que dá existência a tudo que existe, né? Tudo é composto por átomos. E a palavra átomo, se bem que o estudo sobre o átomo foi mais elaborado, bem mais depois dessa data de 1768. Mas na época lançaram em 4 sentenças, mais ou menos assim, algo parecido assim: uma partícula extremamente pequena. 4 sentenças, mais ou menos assim: uma partícula extremamente pequena. E a palavra amor saiu em 5 páginas inteiras na primeira edição da Enciclopédia Britânica. 188 anos depois, ou seja, em 1956, a palavra átomo, que tinha saído só em 4 sentenças,
recebeu 10 páginas e meia. E a palavra amor, que tinha saído lá em 1768 com 5 páginas, ela nem foi mencionada na Enciclopédia Britânica. Então, para que a gente veja que o amor ele vai perdendo já dentro da própria consciência humana, não se precisa citar o amor. E o que é o amor, meus amigos, meus irmãos, ouvintes? O amor é isso, é ter interesse profundo. Quando a gente diz que ama alguém, a gente está dizendo, eu me importo com você, eu tenho profundo interesse em você, no seu bem-estar. Agora, vamos aplicar isso a Deus. Nós temos realmente profundo interesse nele? Nós temos profundo interesse naquilo que ele fez por nós e o que ele pede a nós, ele nos manda fazer? Porque é ele que nos fez e é ele que nos sustenta. Há uma canção do Grupo Logos, um famoso grupo cristão aqui no nosso país, né? Bem conhecido entre os cristãos evangélicos, protestantes, e eles fizeram uma canção chamada Expressão de Louvor. E uma parte da música diz assim: dentro do meu peito bate forte um coração, de minha boca salta uma voz como expressão de louvor a quem por mim morreu. Se hoje andamos, falamos, se podemos nos levantar, deitar, comer, e olha que final de ano a gente sempre tem, né, na maioria das vezes, né, uma boa mesa, né, a maioria das casas, tomara que as pessoas tenham tido isso, né, pelo menos algo para comer, mas é um retrato, é uma realidade. As pessoas fazem encontros familiares com muita comida, porque nós podemos comer, é porque ele nos dá essa condição. A comida brota da terra para nos alimentar, a variedade que existe. E tudo isso é expressão da bondade de Deus. Porque a gente consegue respirar, porque o nosso diafragma, o músculo que trabalha, fazendo com que o pulmão pegue o ar, o oxigênio e venha expelir o que não é necessário para o nosso organismo. Nosso coração bate, segundo a medicina, 100 mil vezes por dia. Tudo isso é obra dele. E é por isso que nós precisamos dedicar a ele a nossa vida. Amar a Deus se torna um dever. Será que nós temos realmente amado a Deus? Será que essa é a nossa meta? Depois você procure essa música, Expressão de Louvor, Grupo Logos. Comece o ano pensando nisso. Então eu gostaria de resumir. Ponha como meta na sua vida, nesse ano, amar a Deus de todo o seu coração, quer dizer, coloque seus afetos, de toda a sua alma. A alma pode ser definida como aquele momento de consciência. A partir do momento que a gente acorda, a gente está tendo consciência, vendo as coisas, tem noção de tempo. Então coloque isso, a sua alma, no momento que você está despertado. Também coloque todas as suas forças, o seu vigor. Seu vigor vai para quê? Para gastar a sua vida? Seu vigor vai apenas para a academia? E também use o seu entendimento. Que você possa usar a sua mente, observando aquilo que Deus faz por você. Que nós possamos colocar isso na nossa meta de ano. Amando a Deus com café, coração, alma, força e entendimento. Feliz 2025. Que Deus o abençoe.